tópico a ser abordado nesta aula é luxação patelar em cães. Algumas considerações gerais, então, em relação a essa patologia. A luxação patelar apresenta uma etiologia multifatorial, sendo necessária uma avaliação completa do membro afetado para um preciso diagnóstico. Acredita-se que o mecanismo extensor do joelho seja composto pelo grupo muscular quadríceps, pelo tendão patelar, pela patela e crista da tíbia. Tais estruturas deverão estar devidamente alinhadas em um animal sem esta patologia. Trata-se a luxação de patela de uma patologia de ocorrência frequente em cães e rara em gatos, apresentando uma maior incidência em cães de raça Toy. A maioria das luxações patelares são denominadas congênitas, uma vez que manifestam-se precocemente, não havendo associação com traumas. A luxação patelar medial, 75 a 80% dos pacientes, sendo a luxação patelar bilateral com ocorrência variando de 20 a 25% dos casos. Essas informações são informações de literatura. Então, cães de raças toys e miniaturas predominantemente apresentarão luxação patelar medial, ao passo que cães de porte grande e gigante, essa luxação patelar provavelmente será lateral e secundária a uma alteração em articulação coxofemoral. Seria uma luxação patelar compensatória, secundária a uma alteração na articulação coxofemoral. Devemos estar conscientes da possibilidade de uma lesão concomitante no ligamento cruzado cranial em 15 a 20% dos pacientes com luxação patelar crônica. É muito frequente eu ter um cão com luxação patelar crônica e, em virtude dessa luxação patelar crônica e da sobrecarga oferecida ao ligamento cruzado cranial, haver ruptura desse ligamento. Comentando de uma forma breve, a principal estrutura estabilizadora do joelho é o ligamento cruzado cranial. A patela, o conjunto da patela, é um estabilizador secundário, da mesma forma que os ligamentos colaterais e os meniscos. Esta ocorrência da associação da luxação patelar com a ruptura do ligamento cruzado cranial ocorre em virtude de uma ineficiência do grupo muscular quadríceps em auxiliar a estabilizar a articulação do joelho, permitindo uma rotação interna do membro, sobrecarregando o ligamento cruzado cranial. Esta patologia, a luxação patelar, e aqui nós estamos falando da luxação patelar medial, pode vir a ser classificada em 4 graus. E vamos a eles. O grau 1, não há sintomatologia clínica deste paciente. No entanto, ao exame físico, é possível eu luxar a patela de forma ligeira, discreta, medialmente. Não ocorre crepitação e nem deformidade óssea. Esse cão com luxação de patela grau 1, ele apresenta uma instabilidade nessa patela e não será essa instabilidade que acarretará algum tipo de claudicação ou mesmo algum questionamento dos tutores para o médico veterinário. Já a luxação de patela grau 2, essa patela irá luxar de forma espontânea, sem eu necessariamente examiná-la. Apresentará uma claudicação leve, indolor, e o meu paciente terá um andar saltado, salteando. Existe uma leve deformidade e uma rotação interna da tíbia. Essa patela, essa luxação de patela grau 2, ela é redutível manualmente. Ainda, esse paciente com luxação de patela grau 2 não irá
ao atendimento médico veterinário com essa queixa. Para o tutor, a percepção do tutor para esse grau de luxação de patela é que o seu cão, o andar do seu cão é daquele jeito. Ele anda salteando, ele anda pulando, ele anda chutando. Não é raro os tutores comentarem que o cão tem cãibra. Essa é a apresentação desses cães para nós. Já a luxação de patela grau 3, esse tutor percebe que tem algo grave acontecendo ali. Ele vem até nós, médicos veterinários, com esta queixa. Fala, eu vim porque a pata do meu cachorro tem alguma coisa que está errada. Então, essa patela encontra-se permanentemente luxada. Então, permanentemente fora do seu sulco troclear. Então, já teremos presentes deformidades ósseas mais graves, já temos uma significativa rotação interna da tíbia, uma deformidade da porção distal do fêmur, tem bastante coisa acontecendo. Então, esse proprietário vai relatar um animal com um andar agachado, com utilização do membro em posição semiflexionada, ele não consegue estender esse membro, e com frequência, esse distúrbio, a luxação de patela grau 3, ela é bilateral. Ela é redutível manualmente, no entanto, quando eu tiro o meu dedo, ela volta a luxar. E finalizamos essa graduação com a luxação de patela grau 4, que é um distúrbio extremamente grave, com uma luxação irredutível da patela. A tíbia sofrerá uma rotação interna de 60 a 90 graus, em relação ao seu plano sagital. Se não for corrigida de forma breve o grau de luxação de patela 4, ocorrerão deformidades ósseas em tíbia e fêmur de forma irreparável. Então, aqui nós temos ilustrados o eixo anatômico. Então, o eixo normal, quadríceps, patela, tendão patelar, crista da tíbia, todos devidamente alinhados. Ao passo que um cão com luxação patelar, percebam que a porção distal do fêmur já apresenta uma deformidade. Nossa patela está deslocada medialmente e, acompanhando essa patela luxada medialmente, você já começa a ter uma rotação interna da tíbia. Aqui é fácil de nós visualizarmos isso também. Imaginem que aqui, o observador, né, nós estamos vendo de cima tudo isso acontecer. Então, em branco nós temos o fêmur, em preto nós temos a tíbia e aqui nós temos a patela. Então, o grau 1, praticamente você não tem essa rotação interna. Já o 2, a tíbia já começa a ter um giro interno. O grau 3 de uma forma mais acentuada, e vejam o grau 4. Essa patela era para estar para cá, e está quase 90 graus. De uma forma mais didática ainda, nós temos essas ilustrações. Aqui o conjunto normal, então quadríceps, patela, tendão patelar, crista da tíbia, todos alinhados. O grau 1 é quase a mesma coisa. No grau 1, você apenas percebe uma instabilidade dessa patela. Não necessariamente eu vou conseguir luxar essa patela. Eu percebo essa patela mais instável, mais frouxa do que o ideal. Já a grau 2, a patela está luxada medialmente e já está puxando essa crista da tíbia medialmente também. E veja que o grupo muscular vai junto. Na grau 3, ainda mais, e a grau 4, então, nem se fala. Observem de forma atenta o que acontece com a tíbia. Ao invés da crista da tíbia estar olhando para nós, ela vai sendo girada internamente. Aqui eu nem vejo essa crista da tíbia. Então, aqui nós temos o que seria o sulco troclear, a patela deveria estar contida nesse sulco troclear. Então, aqui nós temos a luxação lateral e aqui a luxação medial.
Lógico, se a patela está correndo num trilho que não é o dela, ela, além de provocar lesão no côndilo, escarificar, lixar esse côndilo, degradar essa região desse côndilo, ela também será injuriada. E, logicamente, que isso aqui provocará desconforto, provocará dor. E quais seriam a sintomatologia clínica dos nossos pacientes com luxação patelar? Então, em termos de sintomas, esses pacientes com luxação patelar poderão ser subdivididos em 4 grupos. Então, primeiro, os neonatos, que quando começam a andar, apresentam anormal capacidade de suportar carga sobre o membro afetado. Geralmente, essa luxação já é uma luxação bem acentuada, grau 3 ou 4. Cães jovens, adultos jovens, com grau 2 ou 3 de luxação patelar, vão apresentar uma claudicação intermitente. E esses pacientes são pacientes que apresentam melhores resultados quando submetidos ao tratamento cirúrgico. Já pacientes idosos, assintomáticos, com grau 1 ou 2 de luxação patelar, que repentinamente vão apresentar sinais de claudicação, nós temos que estar atentos para possíveis lesões associadas, tais como cruzado. Se é um paciente idoso que a vida inteira conviveu com essa patela grau 1 e, de repente, claudica, alguma coisa a mais aconteceu. E, por fim, o grau 4 são cães assintomáticos. Mais um vídeo para ilustrar bem para vocês. Quando eu me refiro a um andar salteado, eu me refiro a esse andar. Então, o nosso paciente está correndo, normalmente, luxou a patela. Ele chuta para trás o membro, reposiciona e continua correndo. Então, a percepção que o tutor tem visualmente deste paciente não é que seja algo grave. Ele acha que o cachorro está andando normal e é um jeitinho dele andar. Então, quando você, clínico, for questionar o tutor em relação a isso, pode usar esse termo. Ah, ele anda. Como é que ele anda? Ele dá esses chutinhos para trás? Você tem a sensação de que ele está com cãibra na patinha? Ele anda pulando? Que são demonstrações dessa luxação de patela. Bom, essa é a nossa suspeita. Mais uma vez, dizemos que a nossa confirmação é por meio de imagem radiográfica, exame radiográfico. Preferencialmente, sempre com pacientes sob sedação, para permitir um posicionamento ideal. Jamais essa patela tem que estar lateralizada ou medializada. A patela foi feita para estar localizada em seu sulco, né, o sulco troclear. O que podemos fazer de tratamento? Trocleoplastia, ou seja, o aprofundamento desse sulco troclear. Essa seria a conduta mais simples, né, para a realização como tratamento da luxação patelar, considerando que nós devemos sempre preservar o tecido cartilaginoso. Então, você retira o tecido cartilaginoso e aprofunda o sulco, aprofunda o osso subcondral. Aqui seria uma sulcoplastia em bloco. Então, você vai aprofundar tudo isso aqui. Pode fazer isso em cunha. Imbricação lateral do retináculo, que seria um pregueamento deste excesso de cápsula. Então, vejam, se eu tenho a patela luxando, ela distende essa cápsula articular, você tem uma frouxidão dessa cápsula articular, e eu posso, como recurso, fazer um pregueamento dessa cápsula, tensionando essa patela em seu novo sulco. Esse vídeo busca ilustrar de uma forma bem interessante a vocês. Então, ele está mostrando um modelo
do membro pélvico, né? O fêmur, a tíbia, a patela, a musculatura, que é o quadríceps, o tendão patelar e a crista da tíbia. Em estando tudo alinhado, nós temos a mobilidade normal, a patela contida neste sulco troclear. There are two main forces that keep the patella tracking normally in the groove. The first, the groove has to be deep enough. O sulco troclear tem que ter uma profundidade possível de conter a patela, né? Pelo menos 2/3 do diâmetro da patela. E nós temos também a necessidade de uma massa muscular compatível, né? Temos que ter uma massa muscular que tensione essa patela ao seu sulco. Estando tudo correto e posicionado, nós temos um funcionamento pleno desse sistema. Esse vídeo é bem ilustrativo, é bem interessante. Mas nós temos também a luxação de patela propriamente dita. Então, percebam que o terço distal do fêmur, você tem um deslocamento, que está bem ilustrado. O eixo está deslocado. Então, quando você vai fazer o paciente andar, essa patela está saindo do lugar. Essa é a luxação de patela. Isso não pode ocorrer. Neste exemplo, neste vídeo, o que está sendo feito como resolução desta luxação patelar? Inicialmente, o aprofundamento do sulco troclear. Que é o que nós veremos na sequência. Então, a patela jamais poderá correr, né, fora do seu sulco. Esse atrito da patela com o côndilo vai provocar uma erosão no tecido cartilaginoso, que é bastante álgico, né? Vai provocar bastante dor. E esse deslocamento da patela, essa ação da patela fora do seu sulco, sobrecarrega o ligamento cruzado que está interno ao joelho. Então, para isso, não existe tratamento clínico, né? Nem fisioterapia será suficiente. Nós necessitamos de correção desse eixo. Existem várias condutas possíveis. Nesse vídeo vai ser ilustrado 2 condutas teoricamente mais simples para a resolução. Então, primeiramente, o aprofundamento do sulco troclear. Ela tem que estar contida dentro desse sulco. Ali nós vamos ter a preservação da cartilagem, né, mimetizando a preservação da cartilagem. Então, vejam que ficou mais profundo. Então, a patela vai ter uma parede para evitar que ela se desloque. Muitas vezes, isso não é suficiente. Esse é um procedimento mais simples, né? Muitas vezes, isso não é suficiente. Então, nós vamos associando possíveis técnicas. Ó, já melhorou bastante. Mas nós vamos associando possíveis técnicas até a obtenção do resultado final, do sucesso total. Continua luxando. Então, não ficou como a gente gostaria. A massa muscular, o grupo muscular, ainda não está alinhado como nós gostaríamos que estivesse. Uma conduta possível seria a osteotomia da crista tibial e o deslocamento dessa crista tibial para uma porção mais
correta, digamos assim. Now the mechanism Mais is para in a lateral. straight Agora o line, mecanismo fica mais alinhado. and the patella E essa tracks patela não luxa como anteriormente. Agora fica próximo de uma que Thanks nunca for watching. To learn foi about feita the a cirurgia. problem and the surgical treatment of patellar Mas ligament. isso ocorrerá, assim, a decisão da utilização dessas técnicas e a associação dessas técnicas caberá ao cirurgião, né, ao ortopedista, no intraoperatório, fazer essa associação dessas técnicas. Então, para vocês visualizarem de uma forma mais simples, isso daqui, a transposição da crista da tíbia seria isso, o aprofundamento, primeiro, inicialmente, do sulco, a osteotomia da crista da tíbia, o deslocamento lateral dessa crista e a fixação. Desta forma, o vídeo ilustrou exatamente o que está sendo exemplificado aqui nesses desenhos. Então, a osteotomia da crista e o deslocamento lateral, perdão. E a fixação. Esta forma era executada anteriormente. Hoje em dia, né, todas as técnicas cirúrgicas, elas estão sempre em constante evolução. Né? Atualmente, a melhor técnica para transposição da crista da tíbia é a denominada a técnica dos 4Ts, desenvolvida pelo professor Máximo Petazzoni. Então, é feita a osteotomia com uma serra oscilatória e fixado este dispositivo por meio de um pino, fixado ao osso, e conforme for atarrachando esse parafuso, eu vou deslocando essa crista da tíbia o tanto que eu julgar necessário, o tanto que eu tiver planejado previamente. Farei uma perfuração na tíbia, mensurarei o seu comprimento e colocarei um anteparo ali, de forma com que esse osso fique impedido de retornar ao seu formato, ao seu posicionamento original. Atualmente, em relação à transposição da crista da tíbia, seria esta a conduta mais moderna. Mas temos ainda as técnicas antirrotacionais. Então, quando eu tenho a luxação de patela medial, ela acarreta uma rotação interna da tíbia. Se eu fizer essa sutura da tíbia para o osso sesamoide, na porção lateral, eu faço com que isso que está girado desta forma venha para cá. Então, percebam, a mensagem que eu gostaria de passar a vocês é, quando trata-se de luxação de patela, é frequente e necessário a associação de condutas cirúrgicas para um resultado positivo. Finalizando, em termos de técnicas cirúrgicas, nós temos uma osteotomia corretiva, teofema. Então, entende-se que uma vez a patela luxada, ela favoreça uma deformidade da porção distal do fêmur. Desta forma aqui. Desta forma aqui. Então, a correção para essa deformidade angular seria a realização de um cálculo, que denomina-se CORA, né? Center of Rotation of Angulation, você identificar a região onde essa deformidade está ocorrendo e efetuar uma osteotomia exatamente sobre esta região. Nós temos inúmeros trabalhos mostrando esse tipo de técnica, e a sua realização é semelhante a essa apresentação. Então, temos um paciente com a patela
luxando, com esse fêmur apresentando esse desvio de eixo. Foi feita a sulcoplastia, o aprofundamento desse surto troclear. Foi feita ainda a osteotomia da crista da tibia, o deslocamento lateral dessa crista. No entanto, ainda não foi suficiente para a resolução do problema. Agora sim, a retirada de um fragmento de fêmur, né, corrigindo essa deformidade no fêmur, permitindo um perfeito acoplamento, perfeito alinhamento. Vejam, esse vídeo vem bem de encontro àquilo que eu estou procurando demonstrar a vocês, que seria a associação de técnicas cirúrgicas para a resolução de uma única patologia. Nesse vídeo foram utilizadas 3 técnicas para a resolução dessa patologia. Uma outra opção, hoje em dia nós já temos esses dispositivos, é possível você realizar a impressão 3D do osso do seu paciente e também mandar confeccionar de forma customizada estes guias para a realização de perfuração e realização da osteotomia. Então, ele me mostra exatamente aonde que eu tenho que encaixar esses guias e aonde que eu tenho que realizar esses cortes ósseos. Estamos falando aqui de milímetros de osso, coisa de 2, 3 milímetros de osso. Então, é algo bem difícil de você perceber, muitas vezes, ao olho nu, necessitando de um apoio, né, desses guias, para facilitar e oferecer um serviço de uma qualidade melhor. Uma vez realizada essa osteotomia, aí sim é estabilizada com placas e parafusos. Então, a mensagem é que a luxação de patela deixou de ser entendida e aceita como apenas uma estrutura que está fora do seu local de função. Hoje em dia entendemos a luxação de patela como uma severa deformidade e que necessita ser tratada como tal. Então, nós temos que corrigir essa deformidade, seja em fêmur ou seja em tíbia, para que nós consigamos ter o resultado que nós desejamos. Desta forma. Então, percebam o desvio desse fêmur aqui, da porção distal do fêmur, um desvio para medial. Nós temos que fazer um alinhamento desse eixo. Passadas todas essas técnicas e ainda não tivemos o sucesso desejado, atualmente, há pouco tempo, inclusive, nós temos à nossa disposição prótese de patela, que seriam esses tipos de implantes, que vão trabalhar desta forma aqui. Mais uma vez é feita uma osteotomia, né, uma retirada dessa área degenerada, e a possibilidade da implantação de um novo sulco troclear. Então, vejam a quantidade de possibilidades e de associações que atualmente nós, na medicina veterinária, dispomos para a correta condução, né, de um tratamento de um cão com luxação de patela. Esse seria o conteúdo teórico em relação a esse tópico de luxação patelar.